dia, minha irmã. Que a graça e a paz esteja com cada um de nós, amém? Bênção estar mais uma vez, domingo pela manhã, né? Dia 17 de maio, nesse domingo de manhã com a nossa escola bíblica discipuladora. Continuando então o nosso básico, né? O nosso basicão, né? O básico que todo cristão deve saber. Hoje, como tema, nós vamos falar sobre oração. Acredito sim que a oração, com certeza, é básico para todas as nossas vidas. E temos que falar sobre oração. Mas antes de começarmos propriamente dito falar de oração, eu quero trazer uma pergunta para você. Oração é um amuleto ou um relacionamento? Oração é um amuleto ou um relacionamento? E aí você pode estar estranhando porque eu estou falando isso. Deve estar se perguntando, mas pastor, um amuleto? Bom, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, bem conhecido esse texto, né? Ele é bem pequenininho, um versículo pequeno. 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer: orai sem cessar. E com esse pequeno texto, alguém pode ler ele só isolado e pode pensar assim: bom, orar sem cessar, então eu preciso de, em todo momento, não sei, parar em todo lugar, estou no trabalho, então eu tenho que arrumar de alguma forma, eu tenho que parar para fazer orações e tal, e poder então cair em um erro de não entender que nesse texto de orar sem cessar, lá em Tessalonicenses, Paulo fala um pouquinho antes a respeito de que alegre-se sempre e ore continuamente, né? Ore sem cessar, ore continuamente. E depois vai dizer, ali no versículo 18 em diante, vai falar sobre sejam gratos, agradecidos em tudo, porque esse é o desejo do nosso Senhor. Então, realmente, o que seria oração? Um amuleto ou um relacionamento? E quando eu digo amuleto, eu vou trazer um exemplo aqui bem prático, né, em relação a isso, né? Por exemplo, quando nós estamos passando por um problema, por uma dificuldade, geralmente nós corremos para orar, não é? Passando por um problema difícil, tristeza, seja doença, seja algum problema no relacionamento, seja algo que seja ruim para nossas vidas, então nós corremos para orar. Mas quando recebemos uma notícia boa, quando nós chegamos do trabalho com uma notícia de aumento salarial, ou quando nós somos classificados e passamos em alguma coisa, enfim, quando recebemos uma notícia boa, nós corremos para fazer o quê? Será que corremos para orar? Ou será que apenas fazemos um agradecimento? Senhor, muito obrigado. O que é oração, meu irmão? Então, assim, cada um conhece a si mesmo e de repente essa pergunta que eu fiz para você, você pode ter dito aí, bom, eu vou agradecer e orar, que bom. Mas vamos definir a oração. E para começarmos essa definição de oração, eu já vou dizendo a você que não existe uma definição para oração. Não existe uma definição. Na Bíblia não tem assim, olha, oração é isso. Não vai ter. Pelo contrário, a Bíblia apenas traz exemplos de oração, né? De personagens que oraram, de pessoas que oraram. A Bíblia vai falar, dentro desses exemplos, a Bíblia vai dizer ali, através dos exemplos, que a oração tem um propósito, e o propósito da oração é comunhão com Deus. Então, todo o propósito de oração é comunhão com Deus. Existe um dito popular, né? Acredito que é evangélico, um dito popular evangélico que fala que quando abrimos a Bíblia, Deus fala conosco, mas quando oramos, nós falamos com Deus. Em dado sentido, sim, porque lendo a Bíblia, Deus realmente está falando conosco ali, né? Mas a oração ela tem a ver com relacionamento, com comunhão, comunhão com Deus. Considere sua vida de oração, não é? Considere sua vida de oração. Veja em que nível está a sua vida de oração em relação à comunhão com Deus. E comunhão não é uma coisa que é sozinha, não é? Não é só falar com Deus no sentido assim, bom, eu estou falando alguma coisa, mas Deus está falando comigo. Considere o seu nível de intimidade com Deus. Como é que está a sua intimidade com Deus? Como é que está esse nível de intimidade, esse nível de comunhão? Essa intimidade
realmente existe, ele sabe de tudo realmente saindo da sua boca, né? Porque eu não estou falando que Deus sabe de tudo, né? Deus sabe de tudo, nós sabemos que Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, mas eu quero saber, você fala tudo para Deus? Como é que é essa intimidade? Ele ouve tudo de sua boca? Eu digo tudo. Deus sabe, por exemplo, o que você pensa dele? E nem sempre se pensa tudo de bom de Deus, né? Ele sabe as coisas que você pensa contra. Você pode dizer para mim assim: que é isso, pastor? Jamais que eu vou falar nada que seja contra Deus, mas Ele sabe todas as coisas, o que você está satisfeito, o que você está insatisfeito, não é? Dando só uma história, né? Mas é verdadeira, mas é uma história, tá? E uma pessoa que chegou para um pastor e falou: pastor, eu quero conversar com o senhor, né? Quero ter uma conversa pessoal com o senhor. Pastor, tá bom, vamos para o gabinete pastoral, né? A sala lá do pastor. Então, essa pessoa foi conversar com o pastor e a primeira coisa, quando ele sentou e foi falar com o pastor, foi o seguinte: meu pastor, a minha conversa com o senhor é o seguinte: eu não estou satisfeito com o senhor. Aí o pastor perguntou: mas o que é que aconteceu? Você não está satisfeito comigo? A minha pessoa, né? Não é só pessoa assim, eu não estou falando você como pessoa, estou falando como pastor. Eu não estou satisfeito do seu pastorado, do seu ministério pastoral aqui na igreja. Eu não estou satisfeito. Eu tenho as minhas dificuldades. Eu não aceito a questão sua como pastor, né? Dificuldade do seu ministério pastoral. E aí o pastor então disse: ô irmão, então assim, primeiro, estou agradecido, obrigado pelo senhor estar vindo pessoalmente falar isso comigo, não está fofocando nem nada, está falando comigo, ok? Aí o pastor então continuou a conversa e perguntou para ele: irmão, quer dizer, o irmão falou, então pode falar, irmão. Então o irmão falou tudo, né, para o pastor, falou tudo, e quando acabou de falar tudo, com certeza questões que ele não concordava, a forma do pastor falar, enfim, né, saiu tudo, né, tudo que sobre essa questão pastoral. E aí o pastor perguntou, depois que ele acabou de dizer tudo, o pastor perguntou para ele: bom, irmão, o senhor, antes de vir falar comigo, orou? E aquele irmão parou assim e falou: não, pastor, não orei não. O meu assunto não é com Deus, é com o senhor. Aí ele falou assim: não, então, mas a respeito do ministério pastoral, né, do meu chamado, do ministério, daquilo que Deus, né, me deu como ministério, não a pessoa minha, mas como o senhor está dizendo, né? Como pessoalmente falando, eu estou bem, né? O senhor gosta de mim e tal, mas meu ministério, esse ministério, ele é dado por Deus. Você orou antes de vir falar comigo? Você perguntou a Deus a respeito disso? E o irmão insistiu dizendo assim: bom, pastor, não, eu vim falar com o Senhor, até porque isso tem a ver o Senhor e Deus. E aí o pastor falou: bom, mas você poderia ter falado com Deus, ter orado a Deus, ter perguntado, indagado, falado, porque algumas coisas que o irmão está falando para mim tem a ver com o que Deus está falando para mim, para que eu possa agir dessa forma. Então, eu deveria falar com Deus. Essa história, meus irmãos, não é uma história bem comum, até pode acontecer por aí, né? Nunca aconteceu comigo isso, mas acontece e só vem retratar uma coisa: como nós estamos em relação a Deus, no sentido de conversarmos com Ele sobre algumas coisas, sobre algumas questões, saber de Deus sobre algumas coisas, né? Existem vários versículos, não só orai sem cessar, mas existem versículos como, por exemplo, quero que você abra sua Bíblia agora em Mateus 7,7. Mateus 7,7. E Mateus 7,7 vai dizer assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Um texto como esse, você lê
E dependendo, então, se você não lê todo o contexto ou não entender o que é oração, com certeza você pode pensar que Jesus está dizendo o seguinte: olha, Jesus está dizendo que vai lá, bata porque ele vai abrir, peça porque ele vai dar. E se você for ler além do 7, no 8, você vai dizer: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta abre. Então você vai ficar: olha, Jesus está dizendo então que eu tenho que ir atrás, isso é coisa de fé mesmo, eu vou orar, vou pedir e ele vai me dar, ele vai fazer. Mas o que Jesus estava dizendo aqui não era que ele iria fazer a nossa vontade. Ele está dizendo aqui é que aquele que busca, encontra, o que bate, será aberto, é no sentido de que quem vem a Deus para falar com Ele, para ter um relacionamento íntimo com Ele, Ele vai responder. O que o texto está dizendo em Mateus 7,7, até no 8 também, está dizendo: olha, se você orar, se você me buscar, se você tiver uma intimidade comigo, eu vou falar com você. Então a historinha que eu falei agora do irmão com o pastor, não é? É apenas a indagação de que como nós estamos em relação à intimidade com Deus? Como nós estamos em relação a estar conversando com Deus sobre nossas vidas, sobre aquilo que nós estamos vendo, vivendo, e perguntar a Deus: Senhor, eu preciso de saber sobre isso, eu preciso saber como está, né? De repente, a história que eu contei aí do irmão e o pastor, né? Perguntar: Senhor, o pastor está fazendo aí, né? Daquela forma que o pastor está sendo, é correto? O que ele está falando é correto? A forma que ele age é correta? E, queridos, podia ser outra história também. Estou contando aqui porque, talvez porque, né? Uma questão assim, por eu ser pastor, estou contando uma historinha, mas perceba uma coisa. E outras coisas na vida? E outras questões na vida? Algumas coisas que estão dentro de você e que você não tem falado com Deus, não tem se aberto com Deus, não tem dado a Deus. Aí você vai dizer para mim assim: não, mas ele já sabe de tudo. É verdade, ele sabe, mas você está conversando com ele, isso é oração. E muitos servos de Deus oraram dessa forma. Estou falando da oração não como amuleto, como barganha, não como amuleto: olha, eu vou orar porque eu vou receber, eu vou orar porque ele vai me dar a cura, ou eu vou orar porque eu estou aflito e isso vai me acalmar, né? Tem gente que faz isso, né? Eu vou orar porque eu estou aflito e vai me acalmar. E na verdade a oração acalma sim, mas eu não estou dizendo como amuleto, eu estou dizendo acalmar quando você conversa com esse Deus, e esse Deus lhe acalma, esse Deus fala com você, fala através da palavra. No momento de oração, você sente que deve abrir a Bíblia em tal lugar, ou então o próprio texto da Bíblia que você está lendo está fazendo isso, né? Eu estou falando de um momento de meditação, de um momento de você estar falando com Deus realmente, calmamente. Muitos homens e mulheres da Bíblia falaram com Deus. Olha, eu tenho uma lista aqui, né? Porque na verdade são muito mais, mas olha, Abraão e Ana que pediram, né, um filho a Deus, né? Tanto Abraão como Ana pediram um filho a Deus e Deus concedeu na sua soberana vontade, né? Nós temos Ezequias, né, que orou por Israel, Moisés, Salomão que pediu sabedoria, Paulo pediu para que fosse tirado o espinho da carne dele. E olha, a oração de Paulo não foi atendida. Pelo contrário, a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Mas Paulo orou, Maria e Marta oraram para que seu irmão fosse ressurreto, né? E aconteceu a ressurreição de Lázaro. Davi, Maria, mãe de Jesus, orou. A oração de Maria foi uma gratidão, foi uma oração de agradecimento. Maria foi então escolhida e agraciada por ser a mãe deste Salvador, né? Deus gerou diretamente no seu ventre e ela agradeceu: obrigado, Senhor, por eu ter sido escolhida, né? Enfim, Jó, né? As orações que Jó fez com Deus e conversou com Deus nessas orações. E o próprio Jesus orou, né? E podemos dizer assim: mas Jesus é filho de Deus. Na verdade, Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Por que ele orou? Porque Jesus Cristo, ele, não é,
havia necessidade de estar em esse relacionamento com o Pai, no sentido até de mostrar esse exemplo para nós. Ele subia nos montes, ele parava um momento, olha, eu vou aqui ficar sozinho, e ele ia ficar sozinho. Então, homens e mulheres da Bíblia oraram, tiveram essa intimidade com Deus, essa intimidade de saber de Deus o que ele, não é, o que ele acha, aquilo que, não é, Deus, como eu já disse, ele sabe todas as coisas do início ao fim, ele sabe tudo, mas nós não sabemos. A oração vem então trazer esse momento. E olha, eu quero aqui nesse básico falar algumas coisas a respeito de oração. Então, depois de mais ou menos entender o que é oração, eu quero que você agora venha comigo para sabermos, por exemplo, oração. Como orar? Quando orar? E onde orar? E isso está em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Então, abra sua Bíblia em Mateus 6 e vamos a partir do versículo 5 ver isso. Como orar? Quando orar e onde orar? Vamos responder a primeira pergunta. Como orar? Bem, essa pergunta como orar, ela vai ser respondida facilmente que oração é conversar. E uma conversa com Deus sem limitação, não é? Como devo orar? Essa questão de como devo orar, eu vou daqui a pouquinho falar mais um pouco sobre isso, tá bom? Ali na oração do Pai Nosso, Jesus vai ensinar, mas eu quero que você saiba que no versículo, dá uma olhada aí em Mateus 6, versículo 5, vai dizer assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua recompensa. Então, como orar? Bom, primeiro que esse como, Jesus vai ensinar lá o exemplo da oração do Pai Nosso, mas olha só, aqui já vai estar dizendo assim, bom, não ore com hipocrisia. Hipocrisia, na verdade, a palavra hipócrita tem muito a ver, né? Essa é uma palavra grega, tem a ver com máscara. Quando orar, ore sem limitações, não se limite, mas abra o coração e fale a verdade. A hipocrisia, Deus repugna. Deus não gosta de hipocrisia, não é? Não gosta de máscaras, não gosta de ser, não é você tentar enganá-lo, porque ele não é alguém que se possa enganar. Deus sabe todas as coisas. Então, quando vocês orarem, não orem com hipocrisia. E ele vai falar que eles gostam de ficar orando, né, nas sinagogas, nas esquinas, enfim. Eram homens, né? Aí, com certeza, estão os fariseus, os escribas, saduceus, enfim. Homens que faziam orações para que o povo visse, né? Geralmente os fariseus vissem, olhassem. Não é com essa hipocrisia. Quando orar, ore. Fale comigo. Converse comigo, Jesus dizendo isso, né? Converse com Deus, fale com Deus, sem hipocrisia, não é? E quando orar? Quando devemos orar? Bom, esse quando, uma resposta bem assim, bem entendível, no momento que precisar. Quando nós orarmos é no momento que precisamos, não é? No momento que, se for preciso, ore. Agora, existe um detalhe de que essa oração, né, ela pode ser qualquer momento, mas a gente precisa sempre procurar, quando pudermos, lugares mais tranquilos, onde podemos meditar. A oração tem muita ligação com meditação. Orar sem cessar é você estar sempre, em momentos, qualquer momento, você está sempre ligado com Deus, não é? Você pode fazer sua oração com olhos abertos, você pode fazer uma oração mentalmente, isso aí sim, a Bíblia não diz proibição nenhuma sobre isso. Agora, existem momentos melhores e você tem que ter, na verdade, esses momentos, né? Então aqui, quando orar, nós vamos pelo menos dividir em duas categorias. Uma é que você sempre, em qualquer momento, deve orar, quando precisar, no momento correto.
Você não tem que esperar, não é? Existem orações que você tem que fazer em algum momento. Está encontrando uma pessoa aflita, vamos orar agora. Você ora, não tem problema com isso. Até você mesmo pode fazer suas orações, como eu disse, mentalmente, com os olhos abertos, não tem problema. Agora, tem momentos de oração que você, como Jesus Cristo fez e nos ensinou, temos que estar sozinhos, orar, meditar. A meditação, o que é que é? Muito hoje se tem uma ideia errada de meditação. A meditação, meus irmãos, não é um livrinho que você pega, né? Tem os livros de meditação, até eu tenho esse nome, né? Livros para meditar. Aí tem lá as mensagens, você abre, lê a mensagem, faz uma pequena oração, vai embora, vai trabalhar, enfim. Mas meditação com a leitura da palavra, é claro, e com oração, tem que ser um momento onde você está em silêncio. A Bíblia vai falar no versículo 6, dá uma olhada aí, ó. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Olha aí. É Jesus ensinando para a gente que tem que ter momentos sim, a sós com Deus, né? Eu aprendi num discipulado que eu fiz muitos anos atrás, realmente muitos, faz tempo, né? Eu tinha uns 18 para 19 anos. Eu fiz um discipulado chamado Vida Magistral. E nesse discipulado, Vida Magistral, era longo, né? Tinha 1 ano. Era um discipulado que era um curso, né? Mas era discipulado realmente, né? Mas ensinando a gente também depois a discipular outras pessoas. Vida Magistral. E lá tinha momentos a sós com Deus, né? Que isso é replicado em outros discipulados, enfim, é o ensino de Jesus, né? Está na Bíblia. Momento a sós, nós temos que ter um momento sozinhos com Deus para conversarmos com Deus. E conversa não é apenas falar. Eu falo, não ouço. Isso não é conversa. Conversa é falar e ouvir. E o silêncio, o momento ali, o momento que você lê a palavra, o momento que você... Olha só, muitas pessoas dizem que tem um momento a sós com Deus, pastor. Eu leio a palavra, depois oro e pronto. Olha, eu creio que é um momento de você ler a Bíblia sim, e um momento que no momento da oração que você está fazendo, pedir de Deus, olha isso que eu li, eu entendi assim, Senhor, é dessa forma mesmo. O Espírito Santo confirmar com você e você naquela conversa com Deus, até pedir a Deus que isso seja verdade na minha vida. Que hoje, no seu horário que você faz seu momento a sós com Deus, se você não faz, você vai começar a fazer a partir de hoje, né? Que estamos aqui nessa aula, mas no seu momento, mas você vai pedir a Deus, olha, que nesse dia eu possa exercer isso que eu estou lendo. E nesse dia o Senhor me dê paciência, se foi o caso, né? Domínio próprio, se foi um texto que você leu e fala sobre domínio próprio, olha, que nesse dia, Senhor, eu possa promover a paz, não sei se de repente é isso, que eu não venha mentir esse dia, né? Eu sem querer, porque isso é a natureza humana, mas sem querer eu minto muito, então eu não vou mentir hoje. Enfim, eu não vou gritar, eu não sei o que, é que a Bíblia está dizendo para você, né? Mas enfim, é nós realmente meditarmos, e a oração tem muito a ver com isso, né? Há um pastor, eu não me lembro aqui, não me recordo o nome dele, mas é um pastor que fala um dos seus livros, que diz que nós somos como um avião e nós temos 2 asas, a asa da palavra e a asa da oração. Como um avião não pode voar sem uma das asas, nós temos que estar com as 2 asas equilibradas. Acredito bem nisso. Temos que ler, né, como aprendemos a ler, estudar a Bíblia, mas temos a outra asa que é a oração, tá bom? Bom, e aí, onde orar? Onde orar? Já foi respondido, né? Quando, qualquer momento, tal, mas aonde? Onde é um lugar, então, em separado, um lugar para meditação. Quando não dá para fazer isso, é o quando, né? Quando, qualquer momento você pode fazer uma oração, mas em especial, num lugar a sós, sozinho ou num horário só. Aproveitando esse onde orar, o texto fala aqui no quarto, né? Bom, o quarto não seria, você pode ser no banheiro também, você pode ser no lugar que você esteja tranquilo. Agora, veja bem, isso eu já vou aqui aproveitar para falar a respeito da oração na madrugada. Amados, eu quero que você entenda sobre isso.
quando se fala na oração da madrugada, principalmente aqui no Brasil, aconteceu de alguns movimentos darem uma ênfase sobre a oração da madrugada e dando relação a essa madrugada no sentido místico. Queridos, nada mais nada menos, a madrugada é um momento de silêncio. É um momento que muitas vezes mães de família, pais de família, pessoas não têm momentos durante o dia para parar e meditar, como nós falamos. E a madrugada, tirar um tempo na madrugada para orar e meditar é algo conveniente, mas por isso a madrugada em si, o horário em si, não tem nada de místico e especial. Pelo contrário, quando é madrugada aqui, não é madrugada no Japão, não é? Nós sabemos disso, né? Há lugares que já é de manhã, aqui à noite, mas à noite, a madrugada, não tem nada místico. O que está se fazendo ali relação é de você estar sozinho, calmamente, muito na sua casa, todos estão dormindo, então você pode orar, você pode meditar na palavra. Seria isso, então, a ideia. E a outra ideia também que eu quero desmistificar aqui, né? E peço perdão a você se você acredita diferente, mas biblicamente falando, quando você fala sobre o monte, vou para o monte, é também algo figurativo, irmãos, é algo figurativo. Ir para uma montanha, ir para o monte, é porque Jesus foi para o monte, meu irmão, porque na Palestina, ali na Judéia, na Palestina, é rodeada de montes, e lugares mais tranquilos e sem pessoas é quando você sobe em algum lugar. Então não tem nada de místico ir para o monte, no sentido do lugar, né? Onde, nessa resposta, onde devo orar? Você deve orar num lugar tranquilo. Não é necessariamente, não seria um monte, necessariamente não é o templo. Vamos orar, mas aí a oração poderosa é no templo da igreja. Claro que não. O templo do Espírito Santo somos nós. Então o Espírito Santo habita em nós. Então, como Jesus falou para a mulher samaritana, agora o adorador adora em espírito e em verdade. Não é lá em Jerusalém, não é no monte Gerezim, mas é em todo lugar. Então você tem que ter um lugar para você estar ali orando ao Senhor. E eu quero já ir para o encerramento sobre esse estudo de oração, falar com você a respeito do que deve ter a nossa oração, né? Quais são os elementos? O que deve ter a nossa oração? Sim, Jesus ensinou isso sim, e ensinou no Pai Nosso. Então, eu quero que você acompanhe aí. Eu sei que você sabe o Pai Nosso, né? Com certeza nós brasileiros, praticamente sabemos decorados o Pai Nosso. Isso é bom, né? Isso é muito bom, mas vamos entender o sentido. O Pai Nosso é um exemplo de oração. Em Mateus 6, a partir do versículo 9, né, até o 13, vai falar dessa oração modelo, é um modelo. Então vamos entender o que deve ter uma oração. Jesus falou no Pai Nosso o que deve ter uma oração. Então vamos lá. A começar no versículo 9, vai dizer: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nesse momento é falado de pelo menos 3 coisas aí. Pai Nosso, ou seja, intimidade, e veja, coletividade. Você não está dizendo Pai meu, não é meu Pai. Então, Pai meu, né? Eu acho isso um erro muito ruim, doutrinário mesmo, muito errado. A gente individualizar a questão da comunhão com Deus, não no sentido que você não tem comunhão sozinho com Deus, não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas aquela história, veja, o Pai Nosso ensina que o Pai é nosso. É nosso, é meu e do meu irmão. Eu não sou o único crente na terra. Aí já dá uma evidência da igreja. Então, Pai Nosso, a intimidade que eu tenho com um Pai, que ele não é só meu, ele é do outro também. Então, pensar sobre isso, tá? Pai Nosso, que estás nos céus, ou seja, fé, porque você crê que esse Deus existe e ele está ali na sua morada, né? Nos céus, que não é esse céu nosso, que não é o espaço sideral, mas o céu que é a morada dele. Então, eu tenho intimidade que ele é meu Pai. Ele é meu Pai, é nosso Pai, não é? Ele é meu e do outro irmão. E ele está no céu, não é? Tem a sua morada. Santificado seja o teu nome.
Aí é uma forma de adoração e louvor. Você está adorando e louvando ao Senhor. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. No versículo 10 está sendo reconhecida a soberania de Deus. É maravilhoso isso nesse modelo de oração, porque no modelo de oração está deixando claro de que nós temos consciência que esse Deus é soberano, que esse Deus ele faz o que ele quer. A soberania de Deus, irmãos, não é só entender que ele é poderoso, não. Porque entender que ele é poderoso, muitos entendem que ele é poderoso, que ele pode, que ele tal, mas entender que ele faz o que ele quer. Ele faz quando quer, na hora que ele quer e se ele quiser. Pode ser que ele não queira e ele não vai fazer. Então isso é soberania, não é? Dizer que venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como acontece no céu. Isso é muito sério, porque do jeito que ele é poderoso infinitamente e ele faz a sua vontade aonde ele reside, né, nos céus, ou seja, os anjos e tudo acontece conforme a vontade dele, que seja dessa forma aqui na terra. Portanto, é o modelo. Nas nossas orações têm que ter isso, soberania de Deus. E aí continua no versículo 11: dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Ou na sua versão, né, minha versão NVI, ou o pão de cada dia, dar-nos hoje. Né? Então, todos os dias dá o nosso pão. Isso é uma petição. Mas perceba que essa petição, né, nós devemos pedir. Oração, a conversa, claro, porque é o Deus Todo-Poderoso. Eu vou pedir a quem? A não ser a Ele. Mas a nossa petição é uma petição consciente. Dai o pão de cada dia nosso, né? De novo coletivo, né? Nosso pão, né? Não é só o meu pão. Eu também tenho que pedir para o irmão também muitas coisas, né? O irmão está precisando, eu peço para todo mundo. Mas o pão nosso de cada dia. E quando fala do pão, isso Jesus está deixando bem claro que, veja, aí não está pedindo riqueza, aí não está pedindo glória, aí está pedindo o que é necessário. É o contentamento. Já preguei sobre contentamento várias vezes. O contentamento. Dá o nosso pão, do meu irmão, mas dá o que nós precisamos. Muitas vezes nós usamos nossa oração para pedir coisas que nós não precisamos. Então você pode dizer para mim assim: pastor, eu não posso pedir o meu carrinho na oração, a minha casa na oração? Sim. Se é algo que você necessita, claro, mas perceba, é necessidade. Agora, meu irmão, você vai pedir, aí você diz assim: bom, me dá um carrinho, Senhor, porque eu preciso de um carrinho, né? É distante minha igreja, então eu preciso para trabalhar, mas eu quero uma Ferrari. Eu exijo uma Ferrari. Ah, meu irmão, isso não tem modelo na oração, com certeza não tem. Eu quero uma Ferrari, não. Isso não faz parte, né? Então é aquilo que nós precisamos. E aí, versículo 12, vai agora ser: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E aí é um momento de confissão. Jesus ensina que devemos confessar pecados. Mas perceba, confessar pecados a partir do momento que eu reconheço que sou pecador e reconheço de que meu irmão também peca. Né? Então, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas dívidas, como eu tenho perdoado também quem me deve. Ou seja, eu sou falho, eu sou pecador, o meu irmão também é. Ele erra também, ele peca também. Porque isso é muito bom entender, que numa oração, não pode ter uma oração de um cristão que seja uma oração de: ah, Senhor, e aquele que está me perseguindo, mata ele, abre a cova, vai, Senhor. Não, irmão, não é assim. Devemos perdoar. Tá, sabemos que muita gente tem feito algo de errado conosco, então peça a Deus para que com a justiça dele ele veja. A justiça é do Senhor, já diria a palavra, a justiça é dele. Mas nós devemos orar com o coração manso e dizer: perdoe minha vida, porque muitas vezes o que ele está fazendo eu já fiz com alguém. E se não fiz com alguém, talvez eu venha fazer. Perdoa-nos. E aí encerra a oração no versículo 13, falando sobre livramento, né? Falando sobre o reconhecimento de que podemos cair no mal. Ou seja, tentação tem todos os dias, né? E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, eu sou fraco, é um reconhecimento de fraqueza. E aqui é humildade mesmo. Olha, eu não sou forte
Não, eu sou um ser humano e o Senhor, por favor, me ajude a resistir. Esse é o modelo de oração, irmãos. É isso que Deus quer em nossas orações. Não é repetir o Pai Nosso. E não tem pecado nenhum se repetir, consciente do que o Pai Nosso diz, mas nas suas orações para com Deus, tente colocar tudo isso dentro das orações. E olha, eu quero terminar agora falando, porque eu não li o versículo 14 e 15, que vai falar assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também os perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E alguém aqui pode dizer assim: tá vendo? A gente, se não perdoar, não será perdoado. Mas olhe o que Jesus está dizendo. Logo depois que ele está ensinando essa pregação, ele vai e fala sobre isso, porque Jesus está querendo dizer bem claro de que o requisito para uma oração ser ouvida por Deus e Deus ter comunhão é a conversão. A oração precisa de ser praticada por alguém convertido. É o que está dizendo aqui no versículo 14 e 15. Precisa ser convertido. Só o convertido pode orar. Só o convertido. E por que eu estou dizendo isso? Porque na conversão de que vemos que nós enxergamos todo esse modelo de oração. Portanto, meu irmão e minha irmã, vamos orar. Oremos sempre, incessantemente, da forma que Deus nos ensinou. E se você ainda não ora como deveria, talvez você ainda precise aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ou então, você precisa colocar em prática a oração. Que Deus abençoe a tua vida nessa manhã. Vamos orar nesse momento? Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais uma lição que o Senhor nos traz hoje. Obrigado por ter nos ensinado a respeito da oração. E queremos, ó Pai, com certeza de termos uma vida de oração conforme a Tua palavra nos diz. Sempre, ó Pai, lembrando que o Senhor é soberano e que a Tua vontade, ela é feita conforme o Senhor quer. Que não seja a minha vontade, que não seja a nossa vontade, mas que em tudo venhamos a crer que o Senhor quer nos abençoar e que o Senhor quer o melhor para as nossas vidas. Todos os caminhos que o Senhor colocar para nós, com certeza será o melhor para nós. Mais uma vez, te agradecemos e que meu irmão e minha irmã que ouviu este estudo possa começar a ter uma prática de meditação, de tempo a sós com Deus, e que no nome de Jesus possamos crescer na graça, crescer na sabedoria que só provém do Senhor. Obrigado mais uma vez por esse domingo, por essa manhã. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém, querido. Amém, querida. Que Deus te abençoe e a gente se vê mais uma vez no próximo domingo na nossa Escola Bíblica Discipuladora. Mais uma vez com o tema do nosso basicão, tá bom? Deus te abençoe.